Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar mais uma receita de como fazer um natto e dessa vez usando o feijão azuki. Nós já sabemos as propriedades do natto, já falamos bastante que é rico em vitamina K2, é responsável por alocar o cálcio no seu devido lugar. E também a nattokinase, nós sabemos que ele é uma enzima, ela tem o poder de dissolver e de evitar coágulos. Então a vitamina K2 e a nattokinase, elas ajudam muito a evitar doenças cardiovasculares. E hoje eu vou falar de mais uma propriedade do natto, que ele é rico numa substância, na verdade é uma vitamina, do complexo B, e ele tem propriedade antioxidante muito potente, até mais do que a vitamina C. Ela se chama pyrroloquinolina quinona. Esta vitamina tem o poder de neutralizar os radicais superóxido. O que é? São radicais, são células livres que sofreram oxidação, seja pela exposição a agentes tóxicos ou pelo processo de envelhecimento natural. E esta vitamina ela tem o poder de fazer a neutralização. Ela foi descoberta em 1979 por um pesquisador japonês. A pyrroloquinolina ela tem a propriedade antioxidante e vitamínica associadas a funções reparadoras cognitivas e intelectual. Então ela atua prevenindo a degeneração do nosso sistema nervoso. Eu vou falar rapidamente as propriedades do feijão azuki. Ela tem propriedade diurética, então faz muito bem para o nosso rim e para a nossa vesícula. É um alimento de digestão fácil e colabora com o controle da glicose no sangue. Melhora da flora intestinal e combate a prisão de ventre por ser um alimento muito rico em fibras. Dá saciedade e também ela é um aliado para as pessoas grávidas, porque ele é muito rico em ácido fólico. Ele ajuda a diminuir o colesterol, é fonte de magnésio e potássio e ajuda no bom funcionamento cardiovascular. Previne a osteoporose e fortalece a estrutura óssea, evita e combate a anemia. Ele é rico em mineral que se chama molibdênio, que tem efeito detoxificante. Ele ajuda na detoxificação do organismo e ajuda a absorver as substâncias benéficas ao nosso organismo. É por isso que é uma boa junção fazer o natto com o feijão azuki. Aqui eu tenho o feijão azuki que já ficou de molho 18 horas mais ou menos. Já escorri a água e está pronto para fazer o cozimento. Eu quero mostrar o feijão azuki e veja só, ela tem uma cor bem intensa, né? Aqui já saiu por causa do demolho. E também veja o quanto ela cresceu, muito. E agora então eu vou colocar para cozinhar no vapor e na panela de pressão. Aqui embaixo eu vou colocar a água. Não precisa muito, essa panela não consome tanta água. Quero mostrar essa panela, uma maravilha, é ótima. Eu estou muito apaixonada por essa panela. Vamos colocar um tecido molhado, sempre molhado, e vou colocar o feijão. Retornaremos logo depois do cozimento dos grãos. Parece que ele está meio seco, mas quando eu mexo ele está bem macio, está quebrando. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele para cá. Eu vou diluir o starter, que são os esporos do
Bacillus subtilis. Vou usar bem pouco, olha, esse tanto. Tá muito quente, ele suporta até 80 graus. Então, vou esperar um pouco. E aqui eu vou colocar mais 2, 3 colheres aqui desse líquido. Normalmente, quando é soja, eu coloco 2, 3 colheres. Aqui no caso do azuki, eu vou colocar um pouco mais. Vamos esperar esfriar, não vou mexer muito agora, porque senão ele vai quebrar, vai desmanchar os grãos. Vamos esperar esfriar para 40 graus, mais ou menos, e aí eu vou colocar esse líquido que já foi diluído nessa água bem quente. Ele vai esfriar, não tem problema. Você já é inscrito no canal? Se não é, por favor, se inscrevam, tá? Você tem a oportunidade agora de se inscrever. Aqui eu estou observando que ele está um pouco seco. Eu vou adicionar um pouco mais de líquido. Já está mais frio para não quebrar muito. Não está frio, está morninho, bem morninho. Eu vou pôr aqui mais 1, 2, 3 colheres. Para esta quantidade de azuki, eu usei 2 xícaras de grão desse tamanho, xícara, medida padrão de xícara. Ele rendeu bastante. Está na capacidade máxima aqui. Não cabe mais do que 2 xícaras nesse vasilhame. Nós vamos usar o plástico. Eu já testei várias formas de usando o plástico ou não. O melhor resultado é usando mesmo esse plástico. Eu vou usar. Vamos esticar bem e colocar os furinhos. E agora a gente baixa esse plástico, solta ele e prende ele aqui. Porque aí o excesso do vapor, do líquido que está lá, ele vem para essa parte aqui e não fica condensando no próprio plástico aqui, ou na tampa. Se eu colocar a própria tampa desse vasilhame, ele vai condensar e pingar o líquido sobre o alimento. E vamos furar também. Eu vou colocar aqui dentro do isopor. O que eu tenho aqui para aquecer, se necessário. Agora, por enquanto, não precisa, tá bem quente. Eu vou fechar, ele vai ficar abafado. Mas, à noite, eu vou ligar ele para manter aqui a temperatura do interior em torno de 39 graus a 40 graus. E essa temperatura vai ser observado, mantido até 24 a 30 horas, quando vai concluir a fermentação, até ficar todo coberto de micélios, assim, né, do fungo. Eu volto a mostrar quando estiver assim. 30 horas depois da fermentação, ele está assim, está todo desarrumado. O plástico, porque eu percebi que estava úmido demais, e estava tendo condensação de gotas ali. Então eu fui abrindo e ficou nessa situação. Vamos tirar daqui. Deixa eu falar já a respeito dessa manta.
Esta é uma manta de aquecimento de pets e eu comprei no Mercado Livre, mas não encontro mais. Eu descobri que ele está à venda naquele site de venda online que você faz o pedido e depois de muito tempo, em torno de 2 meses, aí chega o produto. E lá eu vi vários modelos desse tipo aqui. Esta fermentação aqui é interessante, porque pontinhos brancos, né, se formaram mais do que normalmente se forma de soja. E vamos ver então, olha o Nebari, tá bem forte. Um pouquinho de shoyu. Hoje eu quero ensinar também que é possível comer assim, não só com gohan, com arroz branco, né? Tradicionalmente come o natto. Você pode comer, esse daqui é uma crepioca, eu fiz com um ovo, uma colher de chá de polvilho azedo e coloquei cúrcuma, pimenta do reino e grãos de gergelim torrado. Então vamos colocar aqui. Aí fica um canudinho aí. Então tem a possibilidade de servir assim. A minha mãe, ela faz sanduíche de manhã, no café da manhã dela. É sanduíche com natto, sobra de salada da janta que sobrou, ela guarda para comer no dia seguinte com natto no café da manhã. Diz ela que fica uma delícia. Então tem essas diferentes formas de se comer natto também. Este é um alimento rico de nutrientes, importante para proteger de problemas cardiovasculares, protege os nossos ossos, trata a osteoporose e agora sabemos também que ele é rico numa vitamina do grupo B, que protege o nosso cérebro, os nossos neurônios, né, de degeneração e ajuda para que possamos ter um processo de envelhecimento saudável. Este foi o vídeo de como fazer natto de azuki. Um grande abraço e nos veremos no próximo vídeo.